Olá, a ideia para hoje é um acabamento feito em máquina apenas, mas que ele parece feito em frontura. Aqui eu estou voltando os pontos para a máquina, o direito da peça para mim, o avesso virado para a máquina. Apanho as laçadas, não encolhendo demais, nem deixando muito esticada. Coloco pontos ou laçadinhas, aqueles nozinhos que formam entre uma carreira e outra. E o ponto inteiro, não apenas a parte de cima do ponto. Como estou no lado direito, dá para perceber bem onde fica o ponto. Então, o primeiro ponto inteiro, as duas perninhas do ponto, vão para a máquina. Assim o acabamento fica melhor, inclusive na barra. Chamo as agulhas para cima e vamos fazer 4 carreiras. Uma regulagem menor do que a que foi trabalhada em malha, porém não tão apertada, porque eu vou precisar descer pontos para remalhar. Treço 4 carreiras. Com o remalhador e o selecionador 1 por 1 ou 2 por 1, escolhe qual fazer. Aqui, como eu fiz a barra 1 por 1, eu vou descer 1 por 1 também. Então, seleciono e desço 2 carreiras apenas. Já coloco o remalhador embaixo para não descer todo o ponto. Remalho 2 carreiras, uma de cada vez. Faço isso em todas elas. Depois de remalhado, faço as casas de botão. Pode ser uma casa pequena, com um ponto apenas sendo transportado, ou 2. Assim, quando eu faço 2, uma agulha fica lá embaixo, outra fica aqui para ser apanhada. Faço uma carreira. Aquela agulha que ficou lá embaixo, chamo para cima. E nessa carreira, apanho a laçada que formou e volto para a agulha. Apanho essa laçada e volto para a agulha. Assim, a casa fica sem essa laçada no meio, fica uma casa maior. Faço mais 2 carreiras.
Acho o ponto que foi remalhado antes, chamo ele para cima, seleciono a partir dele e desço o ponto, cuidando nessa casa de botão para eu não soltar o ponto todo e acabar perdendo, inclusive, aquele que foi transportado. Onde houve a casa de botão, preciso tomar cuidado. Nas demais, é só descer o ponto até onde foi remalhado antes e completar o remalhado para cima. Por exemplo, aqui, esse ponto fica bem na casa, então eu só vou descer 2 carreiras. Esse próximo desce até o ponto que foi remalhado antes. E fica uma casa de botão médio, de médio a pequeno. Para casas maiores, em que precisa de mais pontos remalhados, por exemplo, também esse cuidado no descer para remalhar, precisa tomar cuidado para não acabar perdendo a casa, comprometendo toda ela e prejudicando o efeito do remalhado depois de pronto. Terminei de remalhar, chamo as agulhas para cima. Essa deu a largura do acabamento. Aqui eu trabalho com uma lã bem grossa, então eu não fiz muitas carreiras, foram apenas 10. Se a lã for mais fina, podem ser até mais carreiras do que essa para um acabamento normal. Tiro o fio do carro e vou fazer um remalhado pela frente. Não chamo as agulhas para cima, deixo elas lá embaixo e vou fazer um remalhado pela frente, levando manualmente. Engato o remalhador no fio, venho por baixo da agulha e remalho. Esse remalhado não pode ser muito apertado, porque senão ele segura a agulha. Depois eu não consigo nem trabalhar com ela. Também não muito folgado. Um remalhado normal, sem repuxar demais. A tensão desse fio fica na mão. É uma espécie de correntinha feita envolvendo a agulha. Cheguei no final, coloco o ponto que formou para a última agulha. Levo esse remalhado bem para trás.
Aqui eu tenho duas opções, ou simplesmente envolver a agulha um por cima, um por baixo, ou enrolar o fio nas agulhas como se estivesse começando. Também não repuxando, não prendendo muito a agulha, deixando esse fio enrolado mais solto. E agora, desço o ponto manualmente, porque não consigo colocar no carro. Ele está muito grosso aqui para colocar no carro. Pode ser que danifique o carro, ou quebre o fio, ou quebre até a agulha. Então, eu levo manualmente. Abro a agulha, coloco o fio dentro dela e puxo a agulha para baixo. Não na posição normal, um pouquinho mais para baixo. Também não lá embaixo na posição A, entre meio o A e o B. Para que ele fique comprido, eu consiga remalhar, ele fique folgado, mas também não muito folgado. Então, um meio termo. Dá para colocar um suporte aqui embaixo para firmar a agulha na posição que eu quero. Colocando esse suporte, todas elas ficam na mesma posição. Nenhuma muito espichada e a outra muito encolhida, porque isso prejudicaria o ponto depois remalhado. Visualmente ele parece diferente. Então é um ponto espichado, mas não demais. Percebe que ele está um ponto mais folgado. E agora remalho sem fio. Passando um ponto dentro do outro, eu remalho sem fio. A folga que foi dada no ponto deixa o final do acabamento bem normal, bem uniforme. Essa é uma peça para usar no lado avesso. A blusa inteira ela vai ser feita no avesso. Por isso eu coloquei na máquina para fazer o acabamento com o direito dela virado para mim. Esse acabamento que foi feito aqui em cima, ele tanto serve para um lado quanto para o outro. Mas eu escolhi fazer para o lado avesso. Assim ele fica bem rombudinho, bem bonito e arredondado aqui em cima. É firme, não entorta, não vira o acabamento para dentro e ele fica num tamanho razoável, com apenas 10 carreiras, 2 de início e 8 remalhadas. Essas aqui em cima que foram o remalhado pela frente e o empurrado, não conta como carreira. Essa é a nossa ideia para acabamento frontal. Bom trabalho!